qual é que achas que é a melhor maneira ou uma das melhores maneiras para aprender português para as pessoas que estão a aprender português agora? Os teus conselhos de bilingue e de professor de português. Quem quer aprender assim muito rápido deve arranjar uma ferramenta ou seja um livro, uma aplicação para aprender os comprimentos, não é? Acho que o que nos incentiva primeiro a continuar a aprender uma língua é nós sabermos pelo menos começar uma conversa, não é? E se nós não conseguimos dizer olá, não conseguimos dizer tudo bem, de onde é que és, quantos anos tens, dificilmente vamos querer aprender o resto. Ah, Quando nós já sabemos isso, na minha opinião, por mais livros que hajam, por mais vídeos que hajam, por mais estudo que haja, a maneira de nós aprendermos mais eficaz é arranjar um companheiro de estudo ou um exchange partner, não é? Porque assim que nós temos isso, nós temos ali uma ponte com a cultura, não é? Tudo o que a pessoa disser, tudo o que a pessoa da maneira como a pessoa se expressar, nós vamos estar inseridos na cultura da pessoa, não é? E por mais que isso seja assim, dê nos nervos de muitas pessoas, porque dizem, como é que eu vou fazer isso, sendo que eu não consigo me comunicar? Bem, existem outras ferramentas, não é? Existem Google Tradutores, existe o Google Tradutor, existem. Para ver se encontramos alguém com quem falar. Também há outras aplicações com esse mesmo objetivo. Exatamente, na minha opinião, e acho que é a opinião de qualquer pessoa que esteja a aprender uma língua ou de um professor, nós não devemos esperar saber tudo de uma língua para podermos comunicar com as pessoas, não é? Nós devemos aprender maneiras de nos escusar de determinadas situações embaraçosas que vão acontecer, não é? Acontece sempre que nós estamos a aprender uma língua. Um, e pronto, depois que nós temos essa base, né, que nós sabemos cumprimentar, temos o nosso partner, é pegar num bom livro de gramática e estudar um bocadinho, mas sempre terem atenção que nós estudamos para poder nos comunicar com essa pessoa, né, com o nosso partner, ou com outras pessoas. Como é que tu, como é que tu fazes para ensinar português? Normalmente ensinas português de Portugal ou do Brasil? Como é que tu ensinas? Tua maneira de ensinar? Porque a maior parte dos meus alunos vive cá em Portugal. Eu ensino português de Portugal. Mas muitas das vezes eu vejo-me em situações em que eu preciso ensinar o português do Brasil, mesmo às pessoas que querem aprender português de Portugal, porque as matérias, as fontes em que eles estão a pesquisar são todas em brasileiro, não é? Então eles precisam entender o que é brasileiro e o que não é brasileiro para poderem falar o português de Portugal. Ah, eu, em geral, o que eu faço é eu avanço logo para a pessoa, para aquilo que é útil para a pessoa. Eu converso com a pessoa, tento entender qual é que é o nível da pessoa, se é iniciação, se é zero, se a pessoa é intermédia, já está no nível médio, não é, da língua. E a partir daí eu começo a trabalhar com a pessoa em termos de gramática. Ensino à pessoa uma gramática básica e assim que eu sinta que a pessoa já está um pouco confortável ou ela tem conhecimentos o suficiente para começar a se comunicar, eu divido as minhas aulas entre gramática e conversação. Para mim, essas são as estruturas. Eu sinto que é isto que me faz falta do ponto de vista de uma pessoa que aprende línguas. Eu preciso da gramática, porque eu não estou no país, ou seja, eu não moro num determinado país, não é? Eu não estou o tempo todo a conversar com uma determinada pessoa que fala uma certa língua. E eu sinto que é isso que eles precisam também, que alguém lhes ensine a maneira certa de falar e depois que falo com eles, não é? Se a pessoa está já a trabalhar em Portugal, se estuda em Portugal, eu já vejo menos necessidade de fazer isso. Vejo mais a necessidade de corrigir os erros, focar-me em corrigir
hábitos, maus hábitos que a pessoa tem na forma lexical, né? Ou na gramática da pessoa. Tu usas algum livro que tu e os teus alunos compram ou usas o teu material ou ainda fazes coisas específicas para cada aluno, de acordo com as necessidades? Eu faço muito específico a cada pessoa. Eu acho que não, cada pessoa é um caso e não deve ser tratada como se tratam das pessoas na escola, né? Nada contra, é só uma preferência minha, eu sinto-me mais à vontade assim. Mas eu tenho conhecimento de alguns materiais que eu faço uso às vezes para poder ensinar. Só não sigo essa linha com a pessoa, né? Existe, por exemplo, um material muito bom, não estou a ser patrocinado, né? Mas enfim, que é o passaporte português ou passaporte europeu, não sei muito bem qual é o nome. Português. Exatamente, Passaporte para português. para português, exatamente. E eu sei que essa é uma ferramenta ótima para quem está a iniciar, mas para a maior parte das pessoas com quem eu dou aulas, isto já não é necessário, né? Porque a pessoa já está num nível um pouco mais avançado. Meu conselho para vocês é, se vocês estão na dúvida se querem aprender o português do Brasil, ou de Portugal, Angola, Moçambique, seja de onde for, mesmo o português americano aqui da nossa amiga, é, é, não fiquem acanhados, se joguem no mundo, experimentem um, experimentem o outro e sintam-se à vontade para deixar aí as vossas dúvidas, os vossos comentários sobre qual tem sido as vossas experiências sobre nesse sentido. E no que a gente puder ajudar, a gente está aqui. Também tem aí todo o nosso amor. Cada pessoa que aprende português e fala português é como se fosse uma obra-prima, porque o português que um estrangeiro fala é único, não há ninguém que fala português igual a ele. Então, para mim, Exatamente. pelo menos pessoalmente, é uma coisa linda. Uhum. Aquela pessoa põe a sua identidade, a sua impressão digital no português e é um português único, é uma obra-prima, não há nada igual. Sim.